Estou estressada, sou explosiva, estou no limite, mas tudo está perdido? Ou eu posso reverter? Então, acho que é importante o olhar para essa mãe. Mais uma vez eu volto, né? Quando eu percebo esse estado de exaustão, muitas vezes até eu digo, gente, acho que é importante a gente ir por um outro caminho. Não adianta aqui a gente estar... quando são casos que... Porque eu trabalho também com orientação parental. Né? Então, não adianta a gente estar aqui numa orientação parental para uma mãe que está tão cansada, né? Tão esgotada. E aí eu falo da importância do autocuidado, né? Do tratamento, de buscar uma ajuda para si. Sim. Porque não tem como eu olhar para o outro se eu não estou conseguindo olhar para mim. Não vou ter como validar as emoções do meu filho se eu não estou tendo tempo nem de olhar para as minhas emoções, né? Então, a gente precisa realmente entender, né? E ajudar, contribuir para que essa mãe entenda a importância desse olhar para ela também. Como é aquela metáfora, né, da máscara do avião, né? Que Sim. a orientação em um caso de emergência é que você coloque primeiro a máscara em você. A tendência da gente ia ser primeiro, né? Se não for falado isso, certamente iria ser colocar na criança. Mas e aí você coloca na criança e você tem um desmaio, passa mal. O que essa criança vai fazer? Desesperada, sem saber como cuidar. Né? Então, é primeiro em você. Isso não é egoísmo. Isso não é você ser uma má mãe. Isso é você ter consciência do seu papel. Né? Que você precisa se cuidar e ser uma estrutura firme. Alguém que seu filho olhe e sinta segurança. Porque a gente fica tão... Quando a gente está nesse estado, né, de muitas vezes burnout mesmo, associado a burnout materno, né? É o cansaço, que antes era o burnout que a gente sabia em relação à questão profissional, né? Mas agora é um cansaço extremo associado à função de ser mãe, né? E também acho que não é só porque acumula tudo, não é só a maternidade. Então, olhar para si é muito importante, né? Essa mãe... Acho que quando você perguntou, tem saída? Acho que o primeiro ponto é essa mãe, peraí, deixa eu olhar para mim. Deixa eu me cuidar. Deixa eu me cuidar e aí eu vou estar bem para cuidar do meu filho. Mas aí vem a sociedade. Porque senão a gente vai, enquanto orientação parental, reforçar uma culpa que já existe. Né? É só dizer assim, olha, tu não tá fazendo isso, desafio. Tu não tá conseguindo isso, ajeita isso aqui que tu tá fazendo errado, né? Com certeza, não. Quando eu percebo que tá assim, eu me sinto até muito mal em continuar, sabe? Falando sobre parentalidade, quando na verdade a gente está precisando falar sobre autocuidado primeiro, né? Perfeito. Mas aí vem a sociedade. Que tipo de mãe é essa? Né? Que deixou o filho na casa de uma amiga de confiança, obviamente, para ir para o cinema. Irresponsável. Né? Preguiçosa. Abandona o filho. E aí a mãe que sai com as amigas para tomar um café à tarde. Sim. Reunir um grupo de amigas. Eu recebo queixa, eu não consigo fazer minhas unhas. Faz 6 meses que eu não consigo cortar o cabelo, ajeitar o cabelo, porque eu não tenho tempo. Aí essa pessoa, ela vai se esgotando. Eu gostei do termo, burnout materno. Muito interessante, burnout materno. Porque a gente sempre faz a ligação do burnout com a empresa, né? Com a nossa vida profissional. E daí vem várias fases da vida. Na nossa vida enquanto mães, né, começando da fase do bebezinho, começando da gravidez, né? Porque a gravidez não é assim tão tranquila. Existem muitos mitos. A maternidade é muito romantizada. Isso aí. Ontem eu estava conversando com uma amiga que ela vai ter um bebê. Ela está com 4 meses. Né? Tá no início ainda, né? Pode-se dizer. Ela disse que desde que desde que engravidou, que está enjoada o tempo inteiro. O tempo inteiro enjoada. Já perdeu peso, né? E cansada. Porque imagina você vomitando o tempo todo. Quem é que fica bem vomitando? Sim. Aí, nesse momento, você fica doente, é uma doença. E aí também afeta a sua condição psicológica, porque você era para estar feliz. Estou grávida, esperando um filho. A culpa, né? Né? Quem está fora acha aquilo um cúmulo. Minha filha, né? Coisa boa, você está grávida, vai ter um filho, agradeça a Deus. Mas a pessoa vomitando o tempo inteiro vai ficar feliz? Sim. Não fica feliz, né? Não tem como. Aí depois vem quando nasce o bebê.
Amamentação. Gente, o primeiro mês, né? O primeiro E a primeira mês. semana, gente? Pois é. E a primeira semana, que a gente precisa tanto falar sobre isso, né? Que eu lembro que eu era psicóloga já na época, não atuava, mas já tinha me formado, né? E tive a minha filha nos primeiros dias, quando dava 6 horas da noite, eu só queria ir para dentro de um quarto chorar. Mas eu chorava tanto e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, sabe? E eu ficava esse conflito. Como assim? Eu tô tão feliz. Eu desde bebê, desde criança que eu queria ser mãe. Eu realizei o meu sonho. Sim. E vem essa vontade de chorar que eu não sei explicar por quê, né? Só depois, muitos anos depois, que eu tive conhecimento que é um período de melancolia, que muitas mulheres podem passar. Não sei se vocês passaram. O meu foi só uma semana, né? Acho que tem um nome, Baby Blues, eu acho. Tem né? isso. E... assim, a gente não fala, não estuda sobre isso, né? E a gente precisa conhecer, né, esses processos todos, enquanto família até, né? Para a gente entender, para o nosso marido ser alguém capaz, nosso companheiro ser alguém capaz de ir lá dar um apoio, né? Então, um familiar assim, que está com a gente, né? Que diz assim, e essa cara é por quê? Tu não queria tanto, né? Tu que queria aí a gente engravidar se o sente tempo pior todo. ainda. As cobranças, A né? gente se sente pior. As julgamentos, cobranças. A né? falta de vontade de você fazer certas Sim. tarefas que precisam ser feitas, mas que às vezes você não está bem, Isso. nem fisicamente, nem psicologicamente, na verdade, integralmente mal, e você não está com vontade, você está fazendo ali se arrastando, né? Quantas mães de primeira viagem estão vivendo hoje essa realidade que nós estamos falando agora? Isso, sozinhas, né? Ou então sem não estão compreender os seus sozinhas, próprios processos. isso, mas não estão sendo compreendidas. Isso, exatamente. E aí me chama a atenção, gente, acho que foi essa semana que eu vi uma reportagem falando assim que era com relação à menopausa, né? E tudo que vem, né? Todas as questões que vêm em consequência disso, né? Emocional, hormonal, físico, né? E dizendo assim, se fossem homens, isso já não estaria nesse ponto. As mulheres não estariam sofrendo mais a esse ponto, se fossem homens que passassem por isso, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, o quanto realmente... isso que a gente está falando aqui, né? O quanto a gente ainda precisa falar mais. O quanto a gente precisa se unir e sair desse lugar de culpa, né? De se sentir culpada porque eu não estou conseguindo amamentar, culpada porque eu estou chorando e eu devia estar feliz, né, com o filho. Culpada porque, às vezes, eu quero fugir dessa família. Eu quero fugir de casa só por um dia para descansar, porque eu quero ficar distante dos meus filhos um dia, né? Então, tudo isso passa pela cabeça de muitas mães, não é? Sim. Sendo que a gente se invalida, a gente se culpa. E quando a gente se culpa, a gente se fecha e fica sozinha. Porque a gente tem vergonha de falar sobre isso. E a gente se enfraquece. Eu ia dizer isso, Dani, que até as propostas, né, dos workshops de orientação a pais, de grupos terapêuticos com pais, muitas vezes o público é muito pequeno. Sim. E embora a gente veja que a necessidade é muito grande, porque abrir a boca num grupo e compartilhar que eu me sinto incompetente, Sim. que eu estou me sentindo frustrada, que eu estou com problema, porque eu posso ter problema de trabalho. Eu posso ter problema de peso, mas eu não posso ter problema na minha maternidade, né? Se eu não criar o filho perfeito, imagina eu compartilhar ali que eu estou tendo problema com o que deve ser a minha atuação mais perfeita. A gente vai se isolando. Exatamente.